Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito Direto. Olá, o podcast que, você sabe, descomplica o universo jurídico para a gente entender melhor. Exatamente, de forma objetiva, clara, acessível, né? E antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquele nosso lembrete rápido. Isso. Segue a gente na sua plataforma de áudio, Spotify, Deezer, onde você estiver ouvindo agora. Ajuda muito. E se curtiu o conteúdo, claro, deixa lá as 5 estrelas, compartilha com os amigos. Sabe aquela galera concurseira? Eles precisam estar por dentro. Com certeza. Aí tem nosso Instagram também para conteúdo extra. Ouve a gente no trânsito, lavando a louça. Na academia. A ideia é ser leve, informativo, encaixar na rotina mesmo, né? Exato. Lembrando que a gente se baseia sempre em material de estudo denso. Cadernos, livros, aulas. Acompanhe a evolução com a gente. Comenta lá nos episódios. E uma dica boa, cria playlists por disciplina, facilita demais na hora de revisar, né? Fica a dica. Bom, dito isso, vamos ao que interessa hoje. Vamos lá. Hoje o nosso papo é sobre uma figura que deu o que falar, gerou muito debate, o juiz das garantias. Isso mesmo. Uma novidade que veio lá com a Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime. Vamos entender o que é, para que serve, como funciona e o principal, né? Como o STF se posicionou sobre ele. Perfeito. Então, para começar do começo, o que é exatamente esse tal de juiz das garantias? Bom, a base conceitual é a seguinte. É um juiz, um magistrado, que atua especificamente na fase de investigação criminal. Sabe, aquela fase antes do processo começar de verdade. A fase pré-processual, certo? E qual a função dele ali? A função principal é controlar a legalidade dessa investigação e, claro, proteger os direitos e garantias do investigado. Especialmente naqueles atos que precisam de autorização do juiz, né? Isso está lá no caput do artigo 3º-B do Código de Processo Penal. Entendi. Então o objetivo maior é separar as coisas. Exatamente. Separar as funções, o juiz que atua na investigação ou das garantias não vai ser o mesmo que vai julgar o caso lá na frente na fase do processo. A ideia é buscar mais imparcialidade para o julgador do processo. Faz sentido. Eu vi uma menção doutrinária interessante do professor Nestor Távora falando sobre evitar a dissonância cognitiva. Isso é justamente essa preocupação. Evitar que o juiz que teve muito contato com os elementos da investigação, que às vezes são parciais, sabe? Que ele se sugestione e comprometa a imparcialidade na hora de julgar o mérito. É visto como um avanço importante para a imparcialidade, que é a base do devido processo legal. E essa figura entrou no Código de Processo Penal pelos artigos 3º-A até o 3º-F, né? Com a Lei 13.964 de 2019. Mas você falou que não foi tranquilo. Não mesmo. A implementação foi bem conturbada. Logo que a lei saiu, choveram ações diretas de inconstitucionalidade no STF. Foram as ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, questionando justamente a criação dessa figura. E qual foi a decisão final do Supremo? Então, o STF julgou essas ADIs em agosto de 2023 e considerou a figura do juiz das garantias constitucional. Mas... Tem um mas aí, né? Exemplo, o prazo para implementação. A lei dava 30 dias, o que era? Completamente inviável, imagino. Exato. O STF considerou esse prazo inconstitucional e estabeleceu um novo, 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento para os tribunais se adaptarem. E esse prazo ainda pode ser prorrogado uma única vez, por mais 12 meses, se tiver uma justificativa para o CNJ. Ah, então o CNJ entrou na jogada para supervisionar isso. Sim, o Conselho Nacional de Justiça ficou responsável por dar as diretrizes e fiscalizar essa implementação em todo o país. O STF também definiu uma regra de transição importante. Que foi? Para as ações penais que já estavam rolando na data em que o juiz das garantias for implementado de fato, não muda nada. O juiz que já estava cuidando do caso continua até o fim. Não vai ter troca no meio do caminho. Entendi. E a natureza jurídica dessa figura como fica? É uma questão de quê? É um critério de competência funcional. A função e, portanto, a competência é definida pela fase da persecução, investigação ou processo.
Simples assim. Interessante como o primeiro artigo desse capítulo, o terceiro A, ele já começa com uma afirmação forte sobre o sistema processual, né? Sim, ele é fundamental. O artigo 3º-A diz com todas as letras: o processo penal terá estrutura acusatória. Isso é um ponto-chave. E o que caracteriza esse sistema acusatório, só para a gente relembrar? Bom, as características principais são separação clara das funções, né? Quem acusa é um, quem defende é outro, quem julga é um terceiro. Geralmente o Ministério Público acusa, como diz a Constituição lá no 129, inciso 1. Certo. O réu, o imputado, é tratado como sujeito de direitos, não como um objeto. Tem que ter igualdade de condições entre acusação e defesa. O juiz tem que ser imparcial, ficar ali equidistante das partes. E a publicidade dos atos, contraditório, ampla defesa? Tudo isso. Publicidade como regra, garantia do contraditório, ampla defesa, devido processo legal. E a gestão da prova fica com as partes. A iniciativa do juiz para produzir prova é bem limitada, excepcional. Bem diferente do sistema inquisitório, né? Onde o juiz fazia tudo, investigava, acusava, julgava. Exatamente. No inquisitório tem concentração de funções, o processo costumava ser sigiloso, o réu era visto como objeto, o juiz tinha ampla iniciativa para buscar provas, aquela ideia de verdade real, que hoje é bem questionada, e, claro, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Existe também o sistema misto, né? Que mistura um pouco dos dois. Sim, brevemente, alguns sistemas têm uma fase de investigação mais inquisitória e uma fase de processo mais acusatória. Mas é importante frisar, o Brasil adota o sistema acusatório, mesmo que o nosso inquérito policial ainda tenha características inquisitoriais. O artigo 3A veio para reforçar isso. E esse mesmo artigo 3A, ele proíbe a iniciativa do juiz na investigação e a substituição da atuação probatória da acusação? Como o STF interpretou essa parte? O STF confirmou essa vedação. O juiz não pode, de ofício, mandar fazer diligências na investigação. Isso é papel da polícia ou do MP. Seria ferir o sistema acusatório. Mas e durante o processo? Nenhuma iniciativa do juiz é possível? Aí tem uma exceção. O STF disse que o juiz pode, mas só excepcionalmente e dentro dos limites da lei, determinar algumas diligências suplementares durante o processo, já na fase judicial, mas só para tirar dúvida sobre um ponto relevante para o julgamento. É uma iniciativa bem limitada, instrutória. Entendi. Isso meio que torna incompatível aquele artigo 156, inciso 1 do CPP, que permitia ao juiz ordenar prova de ofício na investigação? O STF sinalizou exatamente isso. Esse artigo 156-I parece mesmo ofender o sistema acusatório que o 3A consagrou. A tendência é que ele não seja mais aplicado nesse sentido. Fica bem clara a intenção de separar as águas, né? Bom, vamos então entrar nas competências específicas do juiz das garantias. O artigo 3B traz uma lista, mas você disse que é exemplificativa. Isso não é um rol fechado, taxativo, mas cobre o principal. Começa com coisas básicas como receber a comunicação imediata da prisão. Certo, inciso 1. E o I2? Receber o auto de prisão em flagrante para controlar a ilegalidade. Aí ele vai decidir se relaxa a prisão, converte em preventiva ou concede liberdade provisória, como manda o artigo 310. E, claro, zelar pelos direitos do preso, que está no inciso 3. Tem um inciso que gerou bastante debate, o I4, que fala que o juiz tem que ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. O STF mexeu nisso. Mexeu e especificou. A decisão do STF foi clara. Isso inclui também os PICs, os procedimentos investigatórios criminais, aqueles que o Ministério Público toca diretamente. O Supremo disse que esses PICs também precisam passar pelo controle do juiz natural. Inclusive, na época, deu um prazo para todos os PICs que já existiam serem enviados ao Judiciário. Ah, isso é importante. Amplia o controle judicial sobre a investigação do MP também. Sem dúvida. Seguindo, o inciso V fala em decidir sobre prisão provisória ou outra medida cautelar. O V6 sobre prorrogar, substituir ou revogar essas prisões ou cautelares. E aqui teve uma interpretação do STF sobre o contraditório na prorrogação.
Como ficou? Precisa sempre de audiência. O STF disse que a audiência pública e oral para essa prorrogação é preferencial, mas não é a única forma. Se houver motivo justificado, o contraditório pode ser feito por escrito. Flexibilizou um pouco. Ok. E o inciso 7º? Sobre a produção antecipada de provas urgentes. Isso. Provas que não podem esperar ou que não podem ser refeitas depois. Aqui o STF também disse que aquela audiência pública para decidir sobre isso pode ser dispensada ou adiada pelo juiz se houver risco ou necessidade. Entendi. E a prorrogação do prazo do inquérito com o investigado preso? Inciso 8º. Você mencionou que a decisão do STF sobre o parágrafo 2º foi impactante. Foi muito impactante. A lei original, no parágrafo 2º, falava em uma única prorrogação de 15 dias. O STF mudou isso radicalmente. Primeiro, disse que o juiz pode autorizar novas prorrogações, não só uma, desde que fundamente na complexidade do caso, por exemplo. E a consequência de estourar o prazo? Aí que está a maior mudança. O STF decidiu que o simples fato do delegado não cumprir o prazo legal não leva à revogação automática da prisão preventiva. O juiz tem que analisar os motivos do atraso. Isso tira aquela pressão automática da soltura pelo prazo. Nossa, isso muda bastante a dinâmica. O prazo virou mais um parâmetro do que uma regra fatal. Que mais? Determinar o trancamento do inquérito quando não tiver fundamento legal, né? Inciso 9, que também se liga àquele controle dos PICs do MP. Requisitar documentos laudos ao delegado, inciso 10. E as medidas mais clássicas de investigação? Estão no inciso XI. Decidir sobre interceptação telefônica, telemática, quebra de sigilo fiscal, bancário, de dados, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, enfim, tudo que restringe direitos fundamentais e depende de ordem judicial. Julgar habeas corpus impetrado antes da denúncia, 12. Determinar incidente de insanidade mental, 13. E aí chegamos no inciso 14, que você disse que foi o mais modificado pelo STF. Exatamente. O inciso 14 originalmente dizia que o juiz das garantias ia decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Essa era a regra da lei. Mas isso mudou completamente, né? Completamente. O STF declarou esse inciso 14 inconstitucional. Foi uma das decisões mais fortes sobre o tema. A competência do juiz das garantias, segundo o STF, termina com o oferecimento da denúncia ou queixa. Quem decide se recebe ou rejeita a acusação é o próximo juiz, o da instrução. Uau! Isso redefiniu totalmente o marco final da atuação dele. Uma diferença crucial do oferecimento para o recebimento. Crucial. As outras competências listadas são assegurar o acesso do investigado e do defensor aos autos da investigação, inciso 15, o que já estava na súmula vinculante 14, né? Deferir pedido de assistente técnico para perícia, 16, e homologar acordos feitos na investigação, como o acordo de não persecução penal, ANIPP, ou a colaboração premiada, 17. E o inciso 18 fala em outras matérias inerentes. E a audiência de custódia, mencionamos de passagem, mas é fundamental. Sim, o parágrafo 1º do 3b trata dela. Tem que ser feita em até 24 horas depois da prisão, seja em flagrante ou por mandado. E tem que ter a presença do Ministério Público e da Defesa, obrigatoriamente. E aquela polêmica da videoconferência? A lei proibia, mas o STF... relativizou. A decisão do STF permite a videoconferência, mas só excepcionalmente, com decisão do juiz, bem fundamentada e tem que garantir que dê para verificar a integridade física do preso e que os direitos dele sejam respeitados mesmo à distância. E o prazo de 24 horas? Também foi flexibilizado. Se houver uma impossibilidade fática comprovada, tipo uma questão geográfica muito complicada, o prazo pode ser estendido, mas tem que ser justificado. Entendido. Agora, tão importante quanto saber o que ele faz é saber onde ele não atua. O STF delimitou isso bem, né? Quais foram as exclusões? Sim, a interpretação do artigo 3C pelo STF definiu claramente as exclusões. O juiz das garantias não se aplica em 4 situações principais. Primeiro, nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher, regidos pela Lei Maria da Penha. Ok. Segundo, nos juizados especiais criminais, as infrações de menor potencial ofensivo. Certo. Terceiro, nos procedimentos do Tribunal do Júri. E quarto? Nos processos de competência originária dos tribunais
Ou seja, aqueles casos de foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. Nesses casos, não tem juiz das garantias. Mas ele se aplica na Justiça Comum, Estadual e Federal, na Justiça Militar e na Eleitoral, certo? Correto. A decisão do STF confirmou a aplicação nessas justiças. Apesar de ainda existir alguma discussão na doutrina, por exemplo, sobre a necessidade de uma lei específica para a justiça eleitoral adequar isso. Mas a regra geral do STF foi essa. E só para reforçar, porque isso é muito importante, o fim da atuação do juiz das garantias é com o oferecimento da denúncia ou queixa. Exatamente. Ofereceu a peça acusatória, acabou a competência dele. O caso vai para outro juiz, o da instrução e julgamento. E como funciona essa passagem de bastão? O que acontece com os autos da investigação? O juiz da instrução recebe os autos e aqui tem outra decisão do STF que foi contra a ideia original da lei. A lei, nos parágrafos 3º e 4º do artigo 3º-C, sugeria que só um resumo ou as peças principais da investigação fossem para o juiz da instrução. Para evitar tal contaminação, imagino. Certo. Mas o STF decidiu diferente. Determinou que o inquérito policial ou o procedimento investigatório do MP vá completo, na íntegra, para o juiz da instrução. Peraí. Então o juiz que vai julgar vai ter acesso a tudo da investigação, mesmo que foi produzido sem contraditório? Isso não vai contra a ideia original? Pois é, essa decisão gerou debate. O argumento do STF foi provavelmente permitir que o juiz da instrução tenha o contexto completo, mas sim, levanta a questão sobre a contaminação que se queria evitar. De qualquer forma, ao receber os autos, o juiz da instrução tem duas tarefas imediatas: decidir se recebe ou rejeita a denúncia e reexaminar a necessidade de manter as medidas cautelares que ainda estão valendo. Tem prazo para esse reexame das cautelares? A lei fala em 10 dias após o oferecimento da denúncia. Artigo 3º-C, parágrafo 2º. Mas o próprio STF considerou esse prazo impróprio, ou seja, se o juiz não cumprir, não gera nulidade ou consequência automática. E um ponto crucial: as decisões lá de trás do juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução. Ele reavalia tudo. E a questão do impedimento? A lei original, no artigo 3º-D, dizia que o juiz que atuou como juiz das garantias ficava impedido de julgar o processo. O STF mexeu nisso também. Mexeu, e foi outra mudança bem significativa. O STF entendeu que essa regra do impedimento automático, do 3D, ela é não vinculante. O que isso quer dizer na prática? Que o mesmo juiz pode atuar nas duas fases. Olha, a regra geral, o ideal, continua sendo ter juízes diferentes para garantir a imparcialidade que a lei busca. Mas, se por acaso, por questões de organização do tribunal, falta de juiz, etc., o mesmo magistrado acabar atuando como juiz das garantias e depois como juiz da instrução, não vai ter nulidade automática do processo só por causa disso. Ah, entendi. Então, se a defesa achar que o juiz ficou parcial por ter atuado antes, ela tem que fazer o quê? Ela vai ter que provar. Vai ter que entrar com uma exceção de suspeição ou impedimento e demonstrar concretamente como a imparcialidade do juiz foi comprometida. Não é mais uma presunção absoluta da lei. O ônus da prova inverteu, digamos assim. Uma mudança sutil, mas de grande impacto. E tinha uma questão sobre o artigo 3º-E, que fala em designação do juiz das garantias. Sim, o STF fez questão de pontuar ali. A lei fala em designação conforme as normas de organização judiciária. O Supremo ressaltou que isso deve ser entendido como investidura na função, seguindo regras objetivas de distribuição, e não como uma designação caso a caso, pontual. A preocupação é evitar qualquer brecha para escolher juiz para caso específico, né? Garantir a impessoalidade. Faz todo sentido. Outro ponto que a lei trouxe no artigo 3º-F foi a preocupação com a imagem do preso, né? Aquele desfile para a imprensa, o Purple Walk. Exatamente. O 3F diz que o juiz das garantias deve cuidar para que as regras de tratamento do preso sejam cumpridas e impedir acordos entre as autoridades e a imprensa para ficar explorando a imagem da pessoa presa. O objetivo é proteger a dignidade, a presunção de inocência e evitar o pré-julgamento pela mídia. E tem consequências se isso for descumprido. Tem sim.
O próprio artigo fala em responsabilidade civil, administrativa e penal. E isso se liga direto com a Lei de Abuso de Autoridade, a 13.869 de 2019, que tem lá no artigo 13 um crime específico sobre expor o preso indevidamente. O STF manteve essa proteção, mas sempre lembrando que tem que equilibrar isso com o direito à informação e a necessidade da investigação. Perfeito. Para a gente ir fechando a análise do conteúdo, vamos só relembrar rapidinho aqueles argumentos de inconstitucionalidade que o STF rejeitou. Claro, foram basicamente dois grandes eixos. O primeiro era a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Diziam que, como mexia com a organização do judiciário, a lei tinha que ter partido do próprio judiciário. Mas o STF disse que não, que era norma processual, sobre competência funcional, e aí o Congresso podia legislar. E o segundo eixo era sobre Junheiro, né? Isso, a inconstitucionalidade material por impacto financeiro. Alegavam que criar o juiz das garantias ia gerar muita despesa com estrutura, pessoal, sem ter orçamento previsto para isso, violando a autonomia financeira do judiciário e a lei de responsabilidade fiscal. O STF também afastou isso, dizendo que a implementação deveria ser feita aos poucos, conforme a capacidade de cada tribunal e com a supervisão do CNJ, uma adaptação gradual. Certo. Ufa! Foi bastante coisa. Passamos pela criação, objetivos, as várias mudanças do STF, as exclusões. Vamos tentar resumir os pontos-chave que a gente viu hoje? Vamos lá. Essencialmente, 1. O juiz das garantias veio para atuar só na investigação, para separar do julgamento e reforçar a imparcialidade, evitando a tal dissonância cognitiva. Ok. 2. O STF disse que ele é constitucional, mas fez um monte de ajustes na lei. Isso. 3. E as principais mudanças do STF foram definir prazo e o papel do CNJ para implementar, tirar a aplicação dele na violência doméstica, GCRIM, júri e foro privilegiado, mudar o fim da competência para o oferecimento da denúncia e não mais para o recebimento. Afastou o impedimento automático do juiz que atuou nas duas fases. Exato. Determinou que o inquérito vá completo para o juiz da instrução, flexibilizou regras da audiência de custódia e dos prazos da investigação, e reforçou o controle judicial sobre os PICs do MP e a ideia do sistema acusatório. É uma figura que nasceu com uma ideia clara, mas que na prática foi bem redesenhada pelo Supremo. A complexidade está nesses detalhes todos que a jurisprudência trouxe, né? Exatamente. A implementação real disso nos tribunais ainda está acontecendo, né? E com certeza vai trazer novos desafios, novas discussões sobre como vai funcionar na prática e se vai mesmo garantir mais imparcialidade e eficiência para a justiça criminal. Esperamos que essa nossa conversa detalhada tenha ajudado a clarear um pouco esse tema tão importante e fica talvez uma reflexão, né? Ao mandar o inquérito completo para o juiz da instrução e ao tirar o impedimento automático, será que o STF, talvez para viabilizar a coisa toda, não acabou diluindo um pouco aquele objetivo original de garantir uma imparcialidade mais pura para o jogador final? É algo para a gente observar como vai se desenrolar. Excelente ponto para a gente pensar. Essa tensão entre o ideal da lei e a realidade prática dos tribunais é um debate que não acaba, né? Muito obrigado pela companhia em mais um Direito Direto. Obrigada a você e a todos que nos ouviram. Não esquece de seguir, avaliar, compartilhar e dá uma olhada no nosso Instagram. Continue com a gente Descomplicando o Direito. Até a próxima!